Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar especificamente de uma dúvida que tem sido reiterada por muitos segurados da Previdência Social. Nós vamos tratar especificamente sobre a diferença entre uma perícia conclusiva e uma perícia resolutiva. É fato que todos os segurados que estejam aí lutando para a concessão de um auxílio-doença, que estejam incapacitados temporariamente ou definitivamente, acabam sabendo efetivamente dessas diferenças, desses nomes que o INSS acaba aplicando para essas perícias. E aí surgem muitas dúvidas. Afinal, qual é a diferença de uma perícia resolutiva para uma perícia conclusiva frente ao INSS? Como devo me comportar em cada uma delas? O que eu devo fazer? Quais documentos eu devo levar em cada uma delas? E principalmente, o que eu devo esperar em termos de resultado de cada uma dessas perícias? Bom, para a gente responder essa pergunta, é fundamental que utilizemos um exemplo, né? Um exemplo prático aí da vida do cotidiano de você, segurado, que se encontra na luta para a concessão de determinado benefício por incapacidade da Previdência Social. Bom, vamos imaginar que você tem aí requerido um benefício de auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade de temporária, e seja aí deferido aí durante 2 meses, 60 dias. Bom, como a gente sabe, hoje, pela lei comum, pela lei ordinária que a gente chama da Previdência Social, pode ocorrer até 3 prorrogações, limitado a um prazo aí de 120 dias. Após essas prorrogações, caso seja necessário, caso a sua incapacidade permaneça após esses 60 dias, você vai requerer uma nova prorrogação, né? Sempre aí com laudos médicos atualizados, você vai requerer uma prorrogação do seu benefício. Isso é absolutamente normal. Ocorre que o INSS tem um prazo interno de que essas prorrogações elas não podem durar mais do que 120 dias ou 3 prorrogações. Bom, a partir daí é que nasce essa diferenciação entre perícia conclusiva e perícia resolutiva. A perícia conclusiva ela é a primeira. Logo após essas prorrogações, o INSS determina uma perícia conclusiva. Para uma perícia conclusiva, o que o perito vai avaliar? Ele tem apenas 2 possibilidades nessa primeira perícia. Ou ele vai prorrogar o seu auxílio-doença, ele vai dizer de fato a incapacidade ainda existe, de fato ele pode se recuperar, essa patologia, essa doença, essa sequela, ela vai curar, então ele tem capacidade de retornar ao mercado, de retornar às suas funções de trabalho, mas ele no momento está incapacitado. Então ele vai simplesmente prorrogar este auxílio-doença por um tempo determinado ou até indeterminado. Ou a outra opção, no caso, ele pode cessar, pode dizer o seguinte, não, essas prorrogações que foram já deferidas para esse segurado já foi suficiente para encerrar esse problema e hoje eu, perito médico do INSS, compreendo de que não exista mais incapacidade para o trabalho, então, a partir de agora, ele pode retornar ao trabalho. Então, vejam, são só apenas 2 circunstâncias que o perito de uma perícia conclusiva tende a tomar. Óbvio, existe a possibilidade dele opinar por uma aposentadoria por invalidez neste momento? Claro, o perito ele tem aí autonomia para poder decretar, para poder sugerir, na verdade, não é uma decretação, mas ele pode sugerir à Previdência Social que conceda a aposentadoria por invalidez, porque ele pode entender que não há nenhuma possibilidade de recuperação. Bom, mas vamos imaginar que nessa perícia conclusiva o perito simplesmente diga, olha, de fato ele está incapacitado, mas é temporário, ele vai se recuperar. Depois de um tempo, ele determina essa continuidade do auxílio-doença, do tempo desse período de auxílio-doença. Após isso, o INSS tem que marcar uma perícia resolutiva, que o próprio nome já diz, ele tem que dar uma destinação, ele tem que efetivamente determinar um caminho para a vida desse segurado. E aí abrem algumas possibilidades, mais possibilidades para o perito com relação àquele determinado segurado. Nessa perícia resolutiva, ele pode prorrogar o auxílio-doença e aí por um prazo
maior, como por exemplo 2 anos, ele tem essa possibilidade de dizer, olha, estou aqui avaliando corretamente os laudos, os documentos, fazendo uma análise clínica, e esse segurado tem possibilidade de recuperação, porém é um tempo maior, como por exemplo as doenças relacionadas a câncer, por exemplo. Ele está ali em um tratamento de quimioterapia, mas está com prognóstico positivo de cura. Ele está tratando, está fazendo quimioterapia, radioterapia, vai curar. Então vamos dar o prazo de 2 anos, que é suficiente para que ele se reestabeleça, para que ele volte ao mercado de trabalho. A segunda opção que ele tem na perícia resolutiva é sempre a possibilidade de aposentadoria por invalidez. O perito pode? Pode, ele pode entender, não tem possibilidade, o segurado não cabe mais aqui nenhuma progressão em termos dessa doença, ele está plenamente incapacitado, ele está de forma permanente incapacitado para o seu trabalho, para o seu ofício. Bom, meus amigos, existe a possibilidade ainda, né, do perito determinar que, olha, naquela profissão que ele tinha, naquele ofício que ele tinha, ele não tem mais condições. Porém, como a incapacidade ela é parcial, a gente vai mandar ele para uma reabilitação profissional, que nada mais é que uma tentativa do INSS de oferecer para o segurado um novo caminho, uma nova profissão. Nós temos aqui dezenas de vídeos pela qual a gente critica muito a reabilitação profissional na prática, né? Nós que atuamos diretamente com o segurado, sabemos que muitas vezes essa reabilitação é um ato formal e ele não atinge o objetivo verdadeiro social, que é de dar um novo caminho. Ele acaba ali, o INSS concede um curso, muitas das vezes sem a efetividade de conhecimento, e dá para o segurado ali um certificado e manda ele procurar o emprego em outra função. Ora, meus amigos, todo mundo que trabalha ou está nessa situação sabe do que eu estou dizendo. Isso é muito difícil. Existem barreiras sociais, existem barreiras econômicas para que alguém que tinha uma profissão, por exemplo, uma pessoa era pedreiro, agora virou auxiliar administrativo com um curso técnico aí de 6 meses. Não é difícil. Muitas das vezes ele vai encontrar uma barreira gigante no mercado e muitas vezes ele vai ficar à margem, ele vai ficar desempregado, o INSS não vai ter cumprido o seu papel social de dar um novo caminho para o segurado. Por isso a gente critica tanto a reabilitação social, não na sua ideia, não no seu fundamento, não naquilo que está previsto na lei, mas na realidade o que tem acontecido perante o INSS. Outra possibilidade que o perito pode fazer, que o perito pode realizar nessa perícia resolutiva, é a concessão de um auxílio acidente. Isso que é destinado para aquelas pessoas que sofreram acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, esteja com uma sequela, porém ainda possam trabalhar. Ou seja, é uma sequela parcial que gera uma incapacidade parcial decorrente de acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença ocupacional, já que eles se equiparam. Para esse público, para esses segurados que estejam nessa situação relacionada à sequela de acidente ou doença ocupacional, é determinado pelo perito do INSS um auxílio acidente, que na verdade, como todos sabem, é aquele valor indenizatório, não é salarial, a ser pago para o segurado de maneira até a sua aposentadoria, cujo valor é 50% do que seria o auxílio doença. É fundamental a gente destacar que para a concessão deste benefício, esse 50% por ser indenizatório, o segurado pode continuar trabalhando em outra função que seja apta às suas condições físicas. É fundamental destacar que o fato dele trabalhar, podendo ser seletista, autônomo, fazer bico, não atrapalha no recebimento desses benefícios. Bom, outra possibilidade que também existe é a aposentadoria por invalidez. O perito pode dizer, olha, não há mais possibilidade nessa perícia resolutiva, você está aposentado por invalidez, a partir de hoje a gente decreta que você não tem condições de prosseguir trabalhando. Outra possibilidade ainda é simplesmente na perícia resolutiva ficar entendido, ficar compreendido que o segurado já está apto ao retorno para o trabalho. Vejam, meus amigos, vejam que na perícia resolutiva há um leque muito maior de possibilidades do perito. Ele pode dar um novo caminho para a vida do segurado. O que é fundamental você que esteja nessa situação saber é que para todas essas
hipóteses, para todas essas situações, existe recurso, né? Você pode recorrer perante o INSS através de um recurso administrativo, pela qual, infelizmente, nunca surte o efeito necessário. O INSS sempre acaba mantendo e abre sempre-se a possibilidade de uma ação judicial, pela qual você questiona a decisão do perito, a decisão do INSS frente à justiça. E por que é tão importante essa possibilidade judicial? Porque muitas vezes o INSS erra, todo mundo sabe disso, os peritos muitas vezes erram, isso é absolutamente comum, natural, não há nenhuma novidade nessa questão. Mas o importante é que o segurado saiba que o Poder Judiciário deve estar sempre de portas abertas para recepcionar essas demandas. E por que é tão importante o segurado buscar a justiça? Porque na justiça, meus amigos, é avaliado não apenas as questões de patologia, de incapacidade, de maneira fria, sem uma efetiva levada em consideração os aspectos subjetivos, como a idade do segurado, como a escolaridade, como a sua dificuldade de arrumar emprego, como as suas condições sociais de vidas, as suas necessidades. Na justiça, obviamente, quando questionados os resultados dessa perícia resolutiva, abre-se um leque muito maior. Há uma possibilidade de discussão e de luta muito maior, onde é possível a comprovação de que outros elementos subjetivos possam ser levados em consideração. E a grande pergunta é por que é importante essa perícia resolutiva, né? Por que é tão falada? Olha, ela é essencial, principalmente por algumas concessões de benefício, como, por exemplo, o auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Não existe um pedido início, né? Você não consegue ligar lá no telefone 135 e marcar diretamente uma perícia para aposentadoria por invalidez. Você tem que passar primeiro para uma perícia de auxílio-doença, para depois, nessa perícia resolutiva, ser analisado a possibilidade da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-acidente. Isso é fundamental e acaba dando aí uma possibilidade aos segurados de concessão de benefício, pelas quais não estão ali de maneira clara através dos canais do INSS. Bom, meus amigos, o tema ele é complexo, ele tem muitas nuances. O que é fundamental a gente reiterar aqui é que tanto numa perícia quanto na outra, nós já falamos o que esperar sobre elas, é fundamental, meus amigos, que se leve sempre, aqui a gente já falou isso muitas vezes, que se leve laudos médicos devidamente atualizados, se possível, laudos carregados junto com exames detalhados, exames novos acerca da patologia, acerca da incapacidade. Muitas das vezes o médico ali, o perito do INSS, ele tem apenas alguns minutos para poder fazer uma avaliação sobre a sua vida. Então é fundamental que o médico que te acompanha, seja numa rede particular ou seja no SUS, é importante que você sempre busque, que você sempre pleiteie o laudo médico atualizado, contendo ali o seu nome, a história da sua patologia, a sua incapacidade, o CID, o tempo para recuperação, sempre com letra que dê para o perito médico entender, sem rasura, com o CRM do médico. Então, são fundamentais essas questões, porque a partir deste laudo médico, o perito tem uma base, o perito tem ali uma possibilidade de julgar melhor, de entender melhor a sua capacidade, a sua incapacidade para o trabalho. É fundamental que tanto numa perícia conclusiva como numa perícia resolutiva, você tenha todos esses documentos em mãos. Isso vai acabar contribuindo com as chances de você conceder o seu benefício. O tema é complexo, a gente sabe, existem aí muitas questões que envolvem, então a gente pede para que, se você quiser saber mais sobre esse assunto, nos siga aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram e também no nosso site. Nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até um próximo vídeo.